Fala moçada, aqui é o professor Zakimi e dessa vez estou aqui para resolver a prova de matemática da UEMS 2022 e também dar para vocês algumas dicas de estudo, tá? Do que estudar nessa reta final, tá certo? De reconhecer também, tá? Que essa prova possui questões difíceis. Sim, possui, tá? Mas também tem questões rápidas, né? Tem questões bem práticas, diretas, tá certo? Então vale a pena, tá? Você acompanhar a resolução dessa prova e pegar essas dicas, beleza? Gente, se você reconhecer, né, aquela questãozinha que vai demorar muito tempo, tá, galera? Deixa essa aí pro final, beleza? Moçada, vamos então para a resolução da prova, beleza? E se você não tem essa prova ainda, tá? Você pode acessar no site do Ebra Vestibulares, tá certo? A prova de matemática para você acompanhar a minha resolução aqui, beleza? Vamos nessa. Moçada, questão 16, primeira questão de matemática. É uma questão, gente, sobre, né, a ideia de múltiplos, tá? Vai envolver um pouquinho de MMC também, beleza? É uma questão que a ideia é simples, tá? Mas a resolução dá bastante trabalho, tá? Já começamos com uma das questões mais trabalhosas dessa prova, tá? Já vou te avisando, beleza? Tem questões mais rápidas, né? Mais diretas, mas essa aqui demora um pouquinho, beleza? Então, vamos lá. Olha só. A questão fala, né, que para escrever um livro de matemática, o autor deixou todas as páginas múltiplas de 3, 5, né, e 8 em branco. Tá? O livro foi editado com um total de 751 páginas. Assim, o percentual de páginas em branco é igual a... Puxa, parece uma questão muito simples, né, galera? Vamos entender o que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, em primeiro lugar, se eu quero a porcentagem de páginas em branco, né? Essa porcentagem tem várias formas de calcular. Uma forma bem rápida, bem direta, seria fazer isso, né? O número de páginas em branco dividido pelo total. Você já acha, né, o resultado em porcentagem, não é verdade? Bom, mas vamos lá, né? Nós temos páginas múltiplas de 3, múltiplas de 5 e múltiplas de 8, tá? Então, para encontrar, né, quantas páginas, tá, ó, eu peguei 751, né, e dividi por 3, tá certo? Eu vou usar aqui, gente, só os quocientes, tá certo? Só os quocientes, tá? 751 por 5, encontrei. Também dividi por 8, encontrei o resultado, beleza? Bom, mas entenda que seria um erro, né? Eu simplesmente somar esses três números, não é verdade? E por que isso acontece? Porque os MMCs, né, acho que você vai entender, se eu pegar as páginas, né, que ao mesmo tempo são múltiplas de 3 e de 5, eu vou estar contando isso duas vezes, não é verdade? As páginas que são múltiplas de 3 e de 8, eu também vou estar contando duas vezes, né? E as páginas que são múltiplas de 5 e de 8, também eu vou estar repetindo isso, né, na minha contagem, tá certo? Por isso que não é só somar esses três valores, beleza? Então, vamos lá. MMC de 3 e 5 deu 15, beleza? Então, eu fiz a mesma coisa, né? Total de páginas dividido por 15. Pronto, encontrei essa quantidade de folhas em branco, tá? 751 por 24, que seria o MMC, né? De 3 e 8, tá? Também encontrei. E também o MMC de 5 e 8, que é 40, tá? Peguei o total de páginas e dividi também, tá certo? Essas quantidades de páginas eu estava, né, contando mais de uma vez, perfeito? Então eu vou ter que tirar isso, né, da minha conta no final, tá joia? Só que presta atenção, ainda não é só isso, né? Porque não sei se você entendeu, cara, mas também, né, não adianta só pensar no MMC de 2 em 2, entende? Eu acho que você também precisa pensar no MMC de todo mundo, né? Porque se você fizer o MMC de 3, 5 e 8, tá? Que isso vai dar 120, tá certo? Essas páginas, né, que são múltiplas de 120, você estava tirando isso mais de uma vez, tá certo? Então, ao tirar, né, as páginas aqui, ó, 50, 31 e 18, tá certo? Que são os MMCs de 2 em 2, você também estava tirando o MMC dos três valores, né? Do 3, 5 e 8, beleza? Que deu 120. Então eu tirei a mais, tá certo? Eu preciso colocar de volta, entende? É esse lance, né, de ficar tirando os múltiplos e colocando de volta. Eu preciso colocar de volta, né, os múltiplos de 120, tá? Que são 6, beleza? Sempre a gente pega só o quociente, né, para encontrar esse número de páginas, perfeito? E aí, o total de páginas em branco, então, fica isso, né? 250 mais 150 mais 93, que são esses resultados, certo? Retirei os do MMC de 2 em 2, tá certo? Só que eu tirei em excesso, né? Tirei em excesso os múltiplos de 120. Então eu preciso colocar de volta, né, esse mais 6, tá? Que são os múltiplos de 120. E, ufa, né? Agora sim eu encontrei o total de páginas em branco, beleza?
Bom, essa porcentagem pode ser feita de várias formas, né? Estou mostrando um caminho rápido aqui. Pega o total de páginas em branco, divide pelo total de páginas do livro, beleza? E você já acha isso em porcentagem, né? Em decimal, mas decimal é porcentagem, tá certo? 0,5326, tá, galera? Com a precisão de 2 casas decimais, né? Com a porcentagem, beleza? Você acha certinho aí, tá? Na resposta, a letra C, beleza? Então, assim, uma questão com uma ideia simples, né? Mas muito trabalho de conta, né? De lógica, tá certo? Para você conseguir pensar certinho esse exercício, beleza? Gente, questão 17, tá? Uma questão que fala sobre área, beleza? Vai envolver uma ideia de polinômios, né? Mas fala sobre área. Então é uma questão de geometria plana e acaba envolvendo, né, uma ideia de função, tá certo? Então vamos lá. A questão diz para você que a área de um terreno retangular é expressa pelo polinômio x² menos 36. Pronto. Galera, em primeiro lugar, né, a área de um retângulo, né, é expressa pela multiplicação de 2 números, não é isso? Base vezes altura. Pronto. Cara, se você conseguir pegar esse polinômio, né, e escrevê-lo, né, com uma multiplicação de 2 termos, é porque um pode funcionar como base, você entende? E o outro pode funcionar como altura. E aí você encontrou a área, né, com a multiplicação de 2 números, certo? Eu acho que essa questão estava até bem tranquila, né? Porque isso aqui, naturalmente, galera, é uma diferença de quadrados, não é isso? Pronto, uma diferença de quadrados, né? x² menos 6², não é isso? Diferença de quadrados é um produto notável? Então, é o produto da soma pela diferença. Pronto, ó. Ao conseguir escrever a área como produto de 2 termos, é porque um pode funcionar como base, não é isso? E o outro pode funcionar como altura, tá? Eis, eu acho, né, a grande sacada dessa questão, percebe? Galera, se a base vale x mais 6, por exemplo, né, e a altura vale x menos 6, tá certo? Então, ó, coloco, né, os lados de um retângulo, né, tá certo? Ó, x mais 6, x mais 6, x menos 6, x menos 6, beleza? A informação passada por esse exercício é o perímetro, tá certo? Gente, o perímetro é a soma dos lados, né? Dá para perceber que esses 6 todos vão cortar, tá certo? Só fica então 4x, não é isso? Perímetro, né? 64 igual a 4x e, portanto, o x vale 16. Beleza? Se o x vale 16, basta então você voltar, ó, nas medidas do exercício, tá? Se x vale 16, essa base então fica 22. Se o x vale 16, essa altura então fica 10. Beleza? Para finalizar a questão, não é isso? Só multiplicar, ó, base vezes altura, tá joia? E você encontra 220, tá? Tudo estava em metros, né? Metros quadrados, tá certo? E a resposta fica com a letra B. Beleza? Uma questão interessante, né? E eu acho que o grande lance desse exercício é o começo, né? Tá certo? Reconhecer ali o produto notável, diferença de quadrados, né? E aí encontrar a multiplicação de 2 fatores, se há uma área de retângulo, né? Um desses fatores é a base e o outro é a altura. Beleza? Gente, questão número 18, tá? Moçada, vamos lá. É uma questão simplesmente para você resolver essa conta, né? Gente, uma questão que envolve matemática básica, né? Potenciação, radiciação, tá certo? Uma conta, né, meio feia, né, digamos assim, né? Assusta um pouco, tá? Mas se você domina bem, tá, as ideias de potenciação e radiciação, puxa, é uma questão que dá para fazer e dá para fazer até rápida, tá? Deixa eu começar comentando com vocês algumas ideias aqui da minha resolução, beleza? Bom, em primeiro lugar, aqui tinha o maior expoente, né? 2² menos 3. Puxa, isso é 4 menos 3, isso é 1, né? Então esse maior expoente aí, né? Sei lá porque colocaram isso, né? Dá 1, beleza? Então só uma continha ali para você fazer primeiro, tá? Pronto, vamos trabalhar com a expressão agora. Queria que você relembrasse aqui o seguinte, galera, né? Raiz de raiz, tá certo? Propriedade de radiciação, né? Você multiplica os índices, tá joia? Ó? Então aqui fica 3 vezes 6, 18, né? Puxa, aqui fica 6 vezes 3, cara, também dá 18, né? Também dá 18, certo? Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui. Porque se ficou 18, né? E ali tem o 2 à nona, certo? Para você transformar raiz em potência, não é isso? 2 elevado, né, ó, a 9 sobre 18. Beleza?
Tudo bem? Analisa comigo o seguinte, né? Me acompanha aqui no meu raciocínio, olha só. Cara, eu tenho esse número, que é 2 elevado a 9 sobre 18, né? Eu sei que dá para simplificar, tá? Temos esse número aqui, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, certo? Veja só, um estava elevado a 1, né? E o outro estava elevado a 5, tá? Então você pode juntar, né? Conserva a base, somos expoentes, não é isso? Então fica esse número elevado a sexta. Beleza, gente? Tá? Essa continha, ó, eu podia ter simplificado desde o começo, né? Ó, aqui fica 2, né? Beleza? Aí fica 6 dividido por 2, que deu quanto? Ó? Deu 3, tá? E já matamos toda aquela parte, né? Do lado direito. Tá joia? Nesta parte do lado esquerdo aqui agora, galera, né? É uma parte um pouquinho mais simples até se você parar para ver bem os números, tá? Porque, gente, raiz de 4 é 2, né? Aqui vai ficar 83, né? Menos 2, que vai dar 81, tá certo? Isso vai dar raiz de 9, beleza? Você sempre vai encontrando aqui quadrados perfeitos, tá, galera? Então, por mais que assuste um pouquinho a expressão, né? Começa resolvendo, pra você ver, beleza? Você vai encontrando, ó, soluções que sempre são quadrados perfeitos, né? Raiz de 81 dá 9, tá, gente? 10 menos 9 dá 1, tá? Raiz sexta de 1, galera. Raiz de qualquer índice de 1, né? Isso dá 1, tá joia? Então, todo esse pedaço, cara, fica igual a 1, beleza? Olha como não era tão complicado assim, né? Propriedades de radiciação, né? De potenciação, tá? Gente, 120 mais 1, né? Era raiz quadrada, então ficou raiz quadrada de 121, beleza? Veja que já matamos também todo esse lado esquerdo da conta, tá? Isso vai dar 11, não é isso, ó? 2 ao cubo deu 8, tá? Então 8, né, vezes 11, 11 vezes 8, certo? 88, tá? Então uma questão que pode assustar, né? Na hora que você olha, tá certo? Mas você começa a resolver, né? Perceba que você tem que ter as propriedades de radiciação, né, e potenciação em dia, tá certo? E não era uma questão assim tão trabalhosa, né, quanto parecia. Beleza? Moçada, vamos então para uma sequência de exercícios, tá? Um pouquinho mais, né, sossegados, né, questões mais diretas, beleza? Envolvendo conteúdos, né, como geometria plana, tá? Nesse começo, né? Tanto a questão 19 quanto a questão 20, tá? Questões bem clássicas, né, de geometria plana, tá certo? Gente, questão 19, né? Aquela clássica questão sobre, né, relações métricas, né, na circunferência, tá certo? Então, nós temos aqui, né, ó, uma reta, né, um segmento, né, tangente, tá? Um segmento secante, um pedaço fora vale 16 e o pedaço lá dentro vale 20, tá? Um outro segmento secante, né, aqui fora 18, lá dentro, né, y, tá certo? Bom, a pergunta da questão, né, é x mais y, então a gente vai ter que ir atrás, né, do x e do y, beleza? Aí aquelas formulinhas, né, galera, simples, né, ó. Quando tem um segmento tangente, né, pega ele ao quadrado, tá certo? E aí você pode relacioná-lo, né, com o segmento secante, desde que você faça o seguinte, né, vamos lembrar? É o pedaço de fora vezes todo o segmento, né? Então, 16 vezes 16 mais 20, né? Deixei a conta aqui sinalizada, tá certo? Era 16 vezes 36, né? Isso é o x ao quadrado, não é verdade? Né? Puxa, não vai multiplicar 16 vezes 36 não, né? Você vai tirar a raiz, certo? Se você vai tirar a raiz, você pode tirar a raiz, né? Individualmente, né? Tá multiplicando, tá? Então, o x fica 4 vezes 6, matou o x, né? Bem fácil. O x deu 24, beleza? Bom, mas só para te relembrar, né? Você teria duas saídas aqui a princípio para achar esse y, certo? Aqui eu posso usar de novo, né? X quadrado, né? 18 vezes 18 mais y. Pode, né? Pode fazer isso de novo, tá? Assim como você também, né? Pode fazer o seguinte: comparar os dois segmentos, né? Que são secantes, não é isso? E é sempre assim, ó. O pedaço de fora vezes tudo, né? O pedaço de fora vezes tudo, beleza? Eu acho que foi melhor fazer essa conta aqui, tá, galera? Deixei sinalizada a continha, né? Porque a gente pode simplificar, tá certo? Trabalhar com uma conta mais simples, né? E aí ficou só essa continha aqui, bem simples, né? 32 igual a 18 mais y, certo? E o y deu 14, tá joia? Então, fórmulas, né, bem tranquilas, tá certo? Quem já estudou isso aqui em geometria plana, né, lembra, né, essas formulinhas, tá certo? Só pediu a soma aí de x mais y, beleza? Uma questão bem sossegada, né? Existem vestibulares que cobram isso de um jeito, né, bem mais complicado, certo?
Bom, mais fácil do que essa é a questão 20, né, galera? Teorema de Tales é assim, regra de 3, né, moçada? Sem muitas complicações, tá certo? O desenho tá numa perspectiva diferente, né, do meu aqui no quadro, tá? Mas eu acho que é melhor você enxergar assim, né? Aquele desenho tradicional, tá joia? Coloque as setas paralelas, né, ó, beleza? E as transversais, né, desse jeito, tá certo? Gente, teorema de Tales, né, foi daqui que surge lá a ideia de semelhança de triângulo, etc, não é isso? É só você fazer regra de 3, né? Então, 4 está para 3x, né? X mais 6 está para 12, beleza? Cara, com essa regrinha de 3, você já encontra o x, né? Lembrando que a questão coloca o y, tá? Como a soma desses dois pedaços, né? Então, y é 3x mais 12, né? Primeiro você vai achar o x, né? Naturalmente, tá? Depois você volta ali e descobre o y, certo? Então, pronto. Fiz a regrinha de 3, tá, galera? Inclusive, né? Até simplificações aqui para fazer contas mais simples, não é isso? Só que essa regrinha de 3 vai acabar multiplicando x vezes x, né? E aí apareceu, então, uma equação do segundo grau, certo? X quadrado, beleza? Lembrando aqui que esse x, né, é um valor que representa, né, uma medida, né, tá certo? Um tamanho, né? Então 3 vezes x, né? Claro que esse x não pode ser negativo, né? Tá certo? Então, ao resolver, ó, a equação do segundo grau, né, fui por soma e produto para agilizar, né, mais rápido, tá? E aí você encontra, né, duas soluções, uma que é menos 8 e a outra que é 2, né? Lembrando que 3 vezes esse x é uma medida, puxa, não pode ser, né, um valor negativo, tá certo? Portanto, o x vale 2, beleza? Lembrando aqui, ó, dessa equação para achar o y, não é isso? Já que conhecemos o x, né, x vale 2, troquei aqui, beleza? E aí, gente, simplesmente, né, o y deu 18, tá? Essa questão pergunta y sobre x, né? Então, o y deu 18, o x deu 2, né? E dividindo, né? Isso deu 9, que é a resposta da questão. Beleza? Uma questão bem clássica, né? Aplicação direta do Teorema de Tales. Perfeito? Bom, vamos na sequência, gente, tá? Vamos na sequência com, né, duas questões aqui, né, envolvendo probabilidade, tá? Moçada, as cobranças clássicas, tá? De probabilidade, né? Evento pelo espaço amostral, tá certo? Probabilidade condicional, beleza? Ó. Gente, vamos lá, revisão rapidinho aqui desse conteúdo, tá? Sempre que você estuda probabilidade, né? Cara, necessariamente você tem que conhecer, né, a probabilidade da união, tá certo? A probabilidade condicional, beleza? Probabilidade de eventos sucessivos ou simultâneos, né? E probabilidade binomial, tá certo? Cara, eu acho que todo aluno que estuda probabilidade deveria estudar por tópicos. Assim como você estuda análise combinatória, né? Você não estuda lá permutação, né? Aí arranjo, combinação, né? Aí combinação com repetição, né? Por tópicos que você estuda, certo? Probabilidade também deve ser assim, viu, moçada? Fica bem mais organizado, né? Você consegue reconhecer, né, esses tipos de exercícios na hora, né? Quase na hora ali que você lê o enunciado, beleza? Então vamos lá. Questão 21, a primeira questãozinha de probabilidade, uma questão muito sossegada, né? A questão colocou para você, ó, bolinhas com números, né? Tem bolinhas ali com vários números, tá certo? E olha só a pergunta, hein, gente? A probabilidade de se tirar ao acaso uma bola, né, com um número que é múltiplo de 2 e de 3, tá? Gente, só relembrando isso aqui, né? Múltiplo de 2 e múltiplo de 3, então tem que ser múltiplo de 6, né? Beleza? Puxa, que questão simples, né? Cara, é só você olhar para essas bolinhas aí, né? Quais são múltiplos de 6, perfeito? Então, olha lá. Os valores que você encontra, galera, né? Múltiplos de 6 aí nesse desenho, tá? 60, 48, 42, 72, certo? Então, esses são 4 casos, né? Pelo total de casos, que é o espaço amostral, que são 15, beleza? 4, né? Divide na mão aí por 15, tá certo? Você vai achar, né? 26,66666%. Tá, galera? Aí a notação usada, né, nas alternativas, tá? Coloca a dízima, né, como aquele número que repete com o tracinho em cima. Beleza? Puxa, uma questão, né, bem simples até, beleza? Bem direta, né? Perfeito? Questão número 22, gente. Mais uma questão de probabilidade, né? Envolve tabela, certo? E vamos aqui para a pergunta, tá, moçada?
Tem ali a tabelinha explicando para você, ó, né, algumas carreiras, né, de cursos da UEMS, né? Tem ali a quantidade de alunos, né, ó, que são do sexo masculino, do sexo feminino, não é isso? A tabela coloca para você até o total no final, né? Tudo bem, isso ajuda, né? O total ali, ó, tá, das linhas e das colunas, né? Puxa, tá passando muita informação ali que nem precisava, né? Entende? E vamos ver aqui a pergunta, tá? Considerando essa tabela, né, essa distribuição aí, ele quer saber a probabilidade de se escolher ao acaso entre as mulheres uma que pretende fazer engenharia, tá? Galera, presta atenção, ó. O que é a probabilidade condicional, né? Tem até fórmula para isso que é totalmente desnecessária, né? Probabilidade condicional, moçada, significa uma coisa só, né? Você está restringindo o espaço amostral, beleza? Pronto. O espaço amostral agora não é todo mundo, mas é um grupo, beleza? Pronto, só isso, né? Então, eu sei que tem que ser do sexo feminino. Cara, já vai lá e olha o total, né, ó, do sexo feminino, 300, tá? Dentro desse espaço amostral, dentro, né, ó, dessas 300 pessoas, tá certo? Ele quer que curse engenharia, né? E aí, dentro desse espaço amostral, só tem 60, né, que cursam engenharia, tudo bem? Primeiro, necessariamente, você analisa o espaço amostral, né? Para depois você ver o evento. Percebe isso? Porque senão vai ter aluno que vai falar assim para mim, né? Ó, pousa aqui, olha lá, né? Eu vou na coluna da engenharia e ali tem 100 pessoas que cursam engenharia, né? Do sexo masculino, né? Mas por que isso não entrou na conta? Eles cursam engenharia, né? Rapaz, curso engenharia, beleza, né? Só que isso está fora do meu espaço amostral, né? Cara, é por isso que no começo de uma aula de probabilidade, né? Geralmente, cara, eu já coloco assim para o aluno, ó, espaço amostral como se fosse um conjunto, né? Beleza? Evento, ó, é um subconjunto. É uma informação muito básica, muito simples, né? Mas muito necessária, tá? O seu evento deve ser subconjunto do espaço amostral, beleza? Perceba como essa informação simples, né, faz toda a diferença, né, no exercício desse, tá? O seu evento tem que ser subconjunto do espaço amostral, tem que estar dentro, né, do espaço amostral. E se a questão for de tabela, faça isso, viu? Faça isso. Circule, ó, como se fosse aqui, ó, o espaço amostral e lá dentro o evento. Puxa, acabou, né? Você vai fazer uma divisão, tá? Então, probabilidade, né, evento pelo espaço amostral, tá certo? Simplificou. Isso vai dar 20%, tá? Resposta, letra E. Fechou? Moçada, questão de número 23, uma questão de função composta e aquele exercício clássico, né? Analisar pontos dos gráficos, tá certo? Gente, ó, eu só não desenhei os gráficos das funções, né? Mas você está me acompanhando com a prova, tá? Então pegue a prova e veja ali. Olha só. Tem a função f, né? Que é uma parábola, tá certo? E tem a função g, que é essa curva meio esquisita aí, beleza? O que importa, galera, são os pontos, né? Que você tem, né? Que ele te passou nos gráficos e com certeza é sobre esses pontos, né? Que a gente vai calcular aqui, beleza? Em primeiro lugar, tá? A questão é de função composta, né? Eu vou ler essa expressão aqui para você, tá? Isso aqui, galera, é f composta g menos g composta f para o valor de x igual a menos 1, beleza? É que desse jeito, né, a gente não é tão acostumado a escrever assim, mas está correto, tá? Mas é que é a mesma coisa, né, ó, que fazer a f composta g nesse valor de x, tá, igual a menos 1, menos g composta f nesse mesmo valor de x, tá? Igual a menos 1, beleza? Tudo bem? Gente, veja só. F composta g é justamente isso, né? F da g de menos 1, tá? G composta f é g da f de menos 1, beleza? Lembrando, galera, tá? Nós temos o gráfico, né, para observar e simplesmente analisar os pontos, tá? Então, faça o seguinte, né? Pega aí a questão e olha junto comigo, ó. O valor da função g, né, quando o x vale menos 1. Pronto, você vai ver que isso, né, dá 3, tem um ponto certinho ali para você ver, né? F, né, quando o x vale menos 1. Pronto, olha para o gráfico da função f, quando o x vale menos 1, né, daí a função deu 0, beleza? Ou seja, né, f de 3, tá? Também olhando para o gráfico, você consegue ver, isso dá 4. Menos g, né, quando o x vale 0, tá certo? G de 0, isso vale 2, beleza? Simplesmente, né, ó, 4 menos 2, isso deu igual a 2, tá?
Uma questão de visualização, né, de função composta, uma questão, puxa, bem tranquila, né? Geralmente, quando a gente estuda esse conteúdo, a gente faz questões, né, até mais complicadas, né, que esse exercício. Perfeito? Vamos lá. Questão número 24, tá? Gente, uma questão que envolve, né, a ideia de geometria espacial, tá? Mas essa ideia acaba bem rápido, né? Porque a questão é de polinômios, tá? Eu classificaria essa questão como polinômios, né? Usou o contexto ali da geometria espacial, mas é um trabalho aqui feito, né, com funções polinomiais, tá certo? A única coisinha que você precisava lembrar, né, da geometria espacial, né, digamos assim, é só a fórmula do volume do cilindro, tá, galera? Então, o volume do cilindro, não é isso? πr ao quadrado, né, vezes a altura, área da base vezes a altura, certo? E aí, vamos lá, né? O volume do cilindro, ele deu para você através de uma função polinomial, né, um polinômio do terceiro grau, tá? Que é justamente essa expressão, né? Π vezes esse polinômio do terceiro grau, tá? Bom, esse é o volume. Volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, certo? Então, coloquei o π, beleza? A questão decidiu fornecer o raio como uma função polinomial também, né, gente? Função do primeiro grau é polinômio, certo? É polinômio do primeiro grau, né? Beleza? E aí, eu tenho que pegar esse raio, elevar ao quadrado, tá certo? Peguei a expressão do raio, elevei ao quadrado, e aí multiplicar a altura. Perfeito? Gente, a pergunta da questão é a altura, né? Zaquini, por que a altura, né? Ficou uma função também, né? Fica uma função? Puxa, moçada, naturalmente, né? Se você tem o volume em função do x, percebe? O raio também está em função do x, não é isso? Puxa, essa altura vai estar em função do x, né, também, tá? Beleza? Bom, perceba que esse π fornecido no volume foi para ajudar, né? Eu cortei π com π, né, dos dois lados, beleza? Isso aqui, galera, eu vou abrir, né, vai dar um produto notável, não é isso? Aquela história, né? Primeiro ao quadrado, duas vezes primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado, tá? Pronto, passou dividindo. Gente, aqui está, né, o grande trabalho, né, digamos assim, desse exercício, né? Dividir duas funções polinomiais, não é isso? Uma do terceiro grau e a outra do segundo grau, né? Puxa, galera, daí vamos pelo método tradicional, né? São polinômios, né? Um do terceiro grau e outro do segundo grau, tá? Então, eu vou fazer a divisão normal aqui, né? Pelo método, né, do algoritmo da divisão. Tem um nome isso, né? Pronto. Pega essa função, divide por essa, não é isso? Galera, se você não lembra como faz essa conta, né? Eu vou te relembrar aqui. É da mesma forma, exatamente da mesma forma, né, que você faria com os números, tá? Então, você tem que ver o seguinte. Esse cara vai multiplicar quem para você conseguir cancelar esse maior, não é isso? Então, 25x² multiplica x, certo? E aí vai dar 25x ao cubo, né? Deixa eu só te alertar o seguinte, tá? Eu sempre escrevo aqui, né? Exatamente, x vezes essa expressão. Aí eu escrevo, né, aqui embaixo. E o que a gente faz nesse algoritmo da divisão? Nós subtraímos, não é isso? Beleza? Eu sei que tem gente que já escreve aqui mudando o sinal e soma, né? Puxa, eu sinceramente não gosto muito de fazer isso não, viu, galera? Tá? Eu escrevo positivo mesmo, entende? Coloco a conta que eu multiplico ali, e aí eu sei que está subtraindo. Pronto, né? Porque com os números você faz isso, né? Beleza? Cara, beleza, ó, cancelou, né? 25x ao cubo, né? Por isso que eu botei o x para cancelar o maior, não é isso? E aí vai descer todo mundo, né? Lembrando que sempre esse sinal é de subtração, tá? Então, menos com menos, né, ó, tá? Menos com menos, né? Beleza? Pronto, vamos lá. Gente, eu encontro essa expressão, tá certo? E na verdade a questão ela é até planejada para acabar rápido, viu? Tá? Porque 3 vezes, né, o 25x², tá? Isso já chega em 75x ao quadrado, não é isso? Ó? Beleza? Então multiplico por 3, escrevo, tá, a conta multiplicada por 3 e eu sei que eu faço a subtração, beleza? E aí menos com menos vira mais, né? Perceba que você agora vai cancelar todo mundo, beleza? E a continha parava por aqui, tá? Essa expressão da altura realmente, né, ficou em função de x, tá? Então, h de x era x mais 3. Beleza? Resposta letra E. Tá joia? É uma boa questão, né? Com, né, aquele
contexto rápido ali de geometria espacial e logo depois já vem, né, a divisão de polinômios, tá? Aí sim uma boa questão aqui, né, dessa prova. Tranquilos? Mostrada a questão 25, uma questão bem clássica, né, de progressão aritmética, bem clássica, tá certo? Só envolve aqui ideias de PA, beleza? Vamos ler a questão aqui primeiro. Olha lá. Um homem negociou uma dívida de R$ 3.600 em 40 parcelas mensais que formam uma PA. Beleza. Quando 30 parcelas foram pagas, ele morreu, deixando 1/3 da dívida sem pagar, tá? Qual o valor da primeira parcela? Pronto. Gente, essas parcelas, tá, que formam a PA, né? A1, A2, A3, certo? Cada termo vira uma parcela. Vamos lá. A soma das 40 parcelas, né? S40, né? Soma de PA, soma de 40, deu 3.600, tá? Moçada, eu já equacionei, né? Já equacionei, ó. A soma de 40 deu 3.600, certo? Soma de PA, né? A1 mais A40, tá? Já sinalizei aqui, ó. Expandi a expressão A40, beleza? Vezes 40 sobre 2, não é isso? Soma de PA. Olha só o grande lance dessa questão, né? Quero que você preste bastante atenção agora, viu? Rapaz, ele falou o seguinte, né? Quando 30 parcelas foram pagas, ele morreu, deixando 1/3 da dívida sem pagar. Cara, se faltou 1/3 da dívida, né? Significa que tudo isso que ele pagou antes de morrer, né? Certo? Simboliza 2/3, beleza? Pronto, né? Então, 2/3, tá, galera? Beleza? De 3.600, né? Isso vai dar 2.400, né? Posso afirmar isso. Então, a soma dos 30 termos, né? Fica 2.400, beleza? Acho que é uma grande sacada aqui para agilizar um pouco, né? A resolução desse exercício. Perfeito? Da mesma forma, né? Apliquei a soma de PA, né? Aí todo mundo conhece, né? A1 mais A30, né? Já abri a expressão do termo geral, do A30, não é isso? Vezes 30 sobre 2, tá? Queria que você entendesse o seguinte, né? No fundo, cara, você está montando um sistema de equações, né? Claro, né? Porque tudo você consegue em função do A1 e da razão, não é isso? Rapaz, se tudo você consegue, né, em função do A1 e da razão, você acabou de montar duas equações, né, que envolvem A1 e razão, não é isso? Duas equações, duas incógnitas, beleza? Pronto. Resolve o sisteminha, tá? Já deixei resolvido aqui. Só uma dica, tá, galera? Subtrai aqui, né? Para resolver o sistema, não é isso? Tá? Subtrai que já corta o 2 a 1, já acha a razão rapidão, né? Subtrai para resolver, beleza? Ou da forma que você achar melhor, né? Mas com certeza a subtração é o caminho mais rápido, né? Cara, você vai achar a razão, vai achar o A1, beleza? A pergunta da questão é a primeira parcela. A pergunta então foi o A1, ok? A1 igual a 51, beleza? Fechamos também essa questão. Moçada, vamos lá então para a questãozinha 26, né? Pronto. Cara, você só vai fazer essa questão aqui, né? Se você tiver meia hora sobrando depois da prova, entendeu? Nem sobra tempo geralmente, né, galera? Tá? Mas se tiver assim, ó, meia hora sobrando, pronto. Aí você para fazer essa daqui, viu? Gente, questão 26, tá? De longe, de muito longe, a questão mais difícil dessa prova, né? Uma questão nível ITA, tranquilamente, né? Arrisco a dizer aqui, tá certo? Mas vamos lá, né? Eu acho que só de olhar para a questão, cara, só de olhar para a questão, você já imagina que, né, ou vai dar muito trabalho, né? Ou, sei lá, a maioria das pessoas não saberia resolver esse exercício, viu, gente? Porque é de log, não é isso? É de inequação logarítmica, tá certo? Mas a resolução completa tá aqui, beleza? Eu vou explicar aqui algumas ideias, tá? A direção de pensamento, né, que você deveria ter para resolver esse exercício, beleza? Vamos lá, gente. Reconhecer, tá? Essa direção de pensamento aqui já não é nada muito rápido, tá? Mesmo o aluno tendo a direção certa, né, de raciocínio para resolver a questão, ela demora muito tempo, galera, tá? Então, realmente, cara, é aquele exercício para você deixar no final, né? E se sobrar tempo, né, muito tempo, aí você tenta fazer, beleza? Mas vamos lá. Gente, em primeiro lugar, uma questão de inequação logarítmica, tá certo? Bom, só de existir, né, variável dentro do logaritmando, galera, necessariamente você precisa conferir a condição de existência, tá certo? Então, digamos assim, até dá para você ganhar algumas ideias aqui com a resolução desse exercício. Quer ver só? Bom, em primeiro lugar, você tem que conferir obrigatoriamente a condição de existência, não é isso? Logaritmando maior que zero, tá?
Só que x² mais 1 sempre é maior que zero, né? Aqui não tem que verificar nada. Só que aqui você precisa, tá? Então, isso aqui, ser maior que zero, né, já traz a ideia, né, de resolver aqui, tá? Uma inequação do segundo grau, beleza? Ok, maior que zero. E você acaba encontrando condições, tá? Para esse valor do azinho, beleza? Através dessa inequação do segundo grau, tudo bem? E aí você para por aqui, né? Você achou aí, né, restrições para os valores de azinho, beleza? Pronto, a conta, né, tá toda aí. Galera, além disso, né, além de conferir as condições de existências, né, você também precisa resolver a inequação logarítmica, beleza? E aí alguns passos interessantes eu acho que eu vou comentar com você, né? Por exemplo, ó, o número 1, né, você pode transformá-lo em log de um número na mesma base. Pronto, 1 é a mesma coisa que log de 5 na base 5, beleza? Quando você tem a soma de dois logs na mesma base, tá? Isso veio de uma multiplicação, não é isso? Propriedade de log, tá certo? Aquele lado direito ficava assim mesmo, viu? Pronto. Gente, quando você tem uma inequação logarítmica na mesma base e essa base é maior que 1, você pode comparar os logaritmandos com a mesma desigualdade sem precisar, né, inverter a desigualdade, beleza? Lembrando que se a base estiver entre 0 e 1, puxa, aí ao comparar os logaritmandos, você inverte, não é isso, a desigualdade. Aqui manteve, certo? E aí, cara, olha só, mais uma vez você acha, né, tá, uma inequação do segundo grau, tá? Envolvendo esse azinho, né, nos coeficientes, tá certo? Tem que resolver isso aqui, galera, tá? Só que uma inequação do segundo grau um pouquinho mais feia que aquela, né? Beleza? Pronto, cara, mesmos passos, tá? Vai solucionar carregando esse azinho, beleza? Aí a conta vem pra cá, tá certo? Pronto, ó. A inequação, galera, do segundo grau, né, envolvendo o azinho, tá? Aqui eu resolvi a equação, beleza? Mas isso veio de uma inequação, né? Menor ou igual a zero, por isso que eu pintei, né, onde era zero, bolinha fechada, não é isso? E o sinal de menos, ok? Cara, essas são as ideias, né, para resolver a questão. É muita conta, né? Muita análise de sinais, tá joia? E aí, simplesmente, né, os valores de A, então, tá, devem satisfazer tanto essa solução como essa também, tá? Se você analisar aqui, né, ó, a interseção dessas soluções, beleza? Então, onde que eu vou pintar, né, nas duas juntas, né? Pronto, maior que o 2, menor ou igual ao 3, tá certo? Então, ele disse para você que os valores de A são, né, fechados nesse intervalo, né? Aberto em A, fechado em B. Que intervalo é esse? Pronto, eu acabei de achar, né, 2 e 3. A pergunta é a subtração desses valores, né? B menos A, 3 menos 2, né? Isso dá 1, ok? Gente, uma questão muito difícil, tá? Só se sobrasse muito tempo, né, para você brigar com esse exercício, beleza? Moçada, depois dessa questão 26, né? Aí questões bem mais tranquilas agora, tá, galera? Só essa questão 26 mesmo que, né, tá bem exagerada, viu? Vamos lá, gente. Questão 27, tá? Voltamos para uma questão de geometria plana. Certo, galera? Mas assim, muito fácil, né, gente? Ó, desenhou, tá, para você essa estrela de Davi, né? Explicou para você, tá, galera? Para você, né, ter segurança, tá? Aqui dentro é um hexágono regular, beleza? Lembra que o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros, não é isso? Cara, então você tem 6 triângulos equiláteros, né? E aí você tem mais 6 aqui em volta, certo? Então você tem 12 triângulos equiláteros, não é isso? Galera, área de 12 triângulos equiláteros, né? 12 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? A questão fala, né, que o lado vale 1, então 1 ao quadrado é 1, não vai fazer diferença na conta, né? 12 por 4 deu 3, pronto. 3 raiz de 3 é a área total. Questão muito simples, né? Tranquilo? Vamos lá então para a última página, né, de matemática, tá? Questão número 28, tá? Uma questão de média, né? Calcular média, no caso vira média ponderada, né? Porque você vai ter a quantidade, né? Uma coluna com a quantidade, outra coluna com os dados estatísticos, beleza? Só um detalhezinho aqui, hein, cara? Vamos lá. Deixa eu ler esse enunciado com vocês, tá? Só para você prestar atenção em uma observaçãozinha só. Veja ali. É um escritório de advocacia, não é isso? Tem 25 funcionários. Acabou falando para você ali a distribuição dos tempos, né, de condução em minutos, tá, para esses funcionários, beleza? Então, até 10 minutos, de 10 a 20, né, de 20 a 30, de 30 a 40. Tá a tabelinha aí para você. Olha a pergunta, cara.
Com base nos dados do quadro, qual a média dos tempos de condução? Né? Pronto. Aqui me perguntou a média. Pois é. Só que os dados são passados em intervalos, né? Em intervalos, né? Gente, só para lembrar que não faz sentido tempo negativo, né, galera? Tá? Então, quando ele fala até 10, puxa, é de 0 a 10, né? Naturalmente, certo? Pronto. Nesse intervalo de 0 a 10, se ele quer saber a média, então olha só a palavra-chave aqui, ó. Use os valores médios, né? Perfeito? Pronto. Você está fazendo a média dos valores médios. Entende isso? Então vamos lá. De 0 a 10 você vai usar 5, tá? De 10 a 20 você usa 15, né? De 20 a 30 usa 25, tá? De 30 a 40 usa 35, beleza? Aí multiplicou pela quantidade, não é isso? Média ponderada, né? Tradicional. Divide pela quantidade total, beleza? E você achou então a média, né? Dos tempos. Tranquilo, gente? Beleza? Então, apesar dos dados estarem em intervalos, valor médio, né? Então, você usa a média de cada intervalo, beleza? Pronto, né? Esse foi o segredo aí da questão 28, tá? Gente, questão 29, né? A questão mais difícil da prova aqui, bem mais difícil que a de inequação logarítmica, né? Ele quer saber de você qual a planificação de um prisma triangular, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Beleza? Ó, letra C, não é isso? Planificação de um prisma triangular. Tá? E última questão, questão 30, né? Uma questãozinha de juros simples, beleza? A questão inteira é de juros simples, né? E a questão falou que é juros simples, né? Beleza? Presta atenção, gente. Você tem essa quantia de 15 mil, tá? Que será aplicada em 2 esquemas de investimentos diferentes, né? Chamou de esquema A e esquema B, beleza? Eu só fiz aqui, né, uma organização das ideias, tá? No esquema A, a taxa é 10%. No esquema B, a taxa é 15% ao ano, tá? O tempo é de 2 anos, ok? Então, nem precisar transformar a unidade de tempo vai fazer aqui, né? Tá tudo certinho, tá? Olha só, ele quer saber qual o valor investido no plano B, tá? E se ele quer saber o valor investido no plano B, então é esse que eu vou chamar de X, né? Porque daí, se eu calcular o X, eu respondi o exercício, beleza? Ah, não, Zaquim, eu não quero chamar esse de X, não. Eu quero chamar, o A de X, né? Cara, pode ser, né? Só toma cuidado no final, na hora de você voltar para a resposta da questão, entende? Puxa, eu prefiro fazer assim, né? Chama esse de X, tá? E o outro é 15 mil menos X, né? Pronto, tranquilo? Aí vamos atrás do X, beleza? Gente, ó, juros simples, tá? O juros total, beleza? Dessas duas aplicações deu 3.500, tá? Então anotei aqui, ó, total dos juros 3.500, tudo juros simples. Pronto. Zaquim e o tempo, 2 anos, né? A questão falou. Nem precisava transformar a unidade de tempo. Gente, juros simples, né? J-CIT, capital vezes taxa vezes tempo, tá? Eu acho que vale a pena eu te lembrar o seguinte, em juros simples, cara, puxa, coloca, né, a porcentagem em fração, né, galera? Ah, Zaquim não gosta de fração. É porque sempre simplifica aqui, né? Fica melhor, viu? Tá? Pronto. Calculei os juros A e os juros B, beleza? Eu sei que essa soma tem que dar 3.500. Perceba que ao somar essas duas expressões, né, e igualar a 3.500, a sua única incógnita, né, vira uma equação, certo? A sua única incógnita é o x, beleza? Aí vou pedir para você fazer só essa continha, tá? E você acha o x sendo 5.000, beleza? E o x já era, né, galera? O quanto foi aplicado aqui, beleza? Na parte B. Tranquilos? Gente, essas então são as resoluções, tá certo? Você percebe, tá, que nessa prova tem questões rápidas, né? Rápidas até demais algumas aqui, né? Beleza? E tem questões demoradas, né? E demoradas até demais, entende? Cara, a minha dica é essa, né? Reconheceu essa questão que dá muito mais trabalho que as outras, né? Puxa, dá pra perceber, se duvidar, né? Começa a fazer ali pra você ver, entende? Rapaz, inequação logarítmica, né? Você viu só aquele exercício, cara? Não vai perder tempo com uma questão dessa, certo, galera? Você também tá brigando contra o tempo aqui, né? Tá joia? Então você tem que usar o tempo, né, a seu favor, beleza? Faça todas as questões mais tranquilas primeiro, tá certo? Rapaz, essas aí muito absurdas, deixa pra depois, certo, galera? Você tem que fazer render aqui, né, o seu tempo na prova. Tudo bem, gente? Moçada, essas foram as minhas dicas, tá? Desejo a vocês uma excelente prova, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado aqui a resolução e também as minhas dicas de estudo, beleza? Um grande abraço, tamo junto, até mais!